Então, vamos conversar hoje acerca, Vanessa, pessoal, para todos, que todos sejam bem-vindos à nossa sala, ao nosso encontro, e que esse Jesus de Nazaré seja conosco. Hoje o nosso tema ele é bastante delicado, né? Porque as pessoas têm algumas dificuldades de falar sobre o assunto, e quando nós falamos de morte, nós ficamos aí um pouquinho preocupados, né? Até por uma questão assim muito importante, né? Por não sabermos o que acontece acerca da morte. Né? Infelizmente, nós não temos a cultura de falar sobre morte. Tem gente que tem pavor de falar sobre morte. Eu já vi inúmeras palestras, quando nós vamos falar sobre morte, as pessoas saem do salão. Algumas ficam aguardando do lado de fora do salão e depois vêm conversar comigo, né? Dizendo o verdadeiro pavor que tem com relação à morte. Então, nós temos até uma questão cultural que acaba dificultando essa nossa experiência. Né? Então, nós precisamos entender o que é a morte para nos livrarmos desse pânico, deste medo. Morte é um termo inadequado, nós espíritas usamos o termo de reencarnação. Ok. Ou seja, a pré-existência da alma, nós continuamos sempre, nada termina. Não existe fim, né? Nós mudamos de estágio, isso sim. Então, nós viemos para a Terra no cumprimento de uma missão. Olha só, nós viemos, não somos. Olha a diferença. Tanto que a única certeza que nós temos de fato é que nós vamos sair daqui. Nós reencarnamos, viemos aqui com uma missão, com um aprendizado, e nós vamos embora daqui. Só que nós nos comportamos de modo que está aqui a nossa casa e daqui eu não vou sair. E quando este momento que nós temos a certeza de que ele vai chegar, né, nós nos comportamos com muito susto. Então, gente, quando nós falamos em morte, a sensação é acabou. Né? E não existe a morte, existe a reencarnação, mudança de estágio. Né? Eu cumpri o meu papel. Vamos lá, deixa eu ver se melhora. Aí, Laureano, eu cumpri o meu papel e aí eu posso voltar para minha casa de origem para seguir com o meu aprendizado, ok? Então, nós estamos no cumprimento de papéis e nós mudamos de estação, nós mudamos de lugar onde nós vamos estagiar de acordo com a necessidade da nossa evolução e do nosso aprendizado. Tudo bem, gente? Então, nós sabemos que a nossa doutrina é reencarnacionista, ou seja, pré-existência. Estagiamos de acordo com a nossa necessidade, ok? E isso é o paradoxo ao nascermos, não é verdade? Então, nós estamos aí estagiando. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar para vocês é a questão cultural, né? Nós precisamos nos preparar, nós precisamos falar sobre a desencarnação, entender que é um processo natural e a única certeza que nós temos desde quando viemos aqui para a Terra, é que daqui nós iríamos partir, ok? Então, nós temos essa certeza. Não sabemos com que idade, não sabemos que momento nem de que maneira, mas nós vamos partir. Então, nós temos que estar muito atento para essa questão cultural. Né? Observar, falarmos, aprendermos primeiro sobre a morte e depois nós podemos falar isso com os nossos filhos e educá-los de maneira diferenciada. No final do nosso bate-papo, eu vou passar para vocês uma série de links aí como indicação de estudo para que vocês possam estudar e possam conhecer melhor sobre o assunto e eu fico aqui à disposição para a gente tirar dúvida, falar melhor sobre isso, ok? Então, cultura geral nossa, né, fora do espiritismo e a nossa doutrina como sendo reencarnacionista. Então, nós já entendemos que morte não existe. Muita gente pergunta assim, ok, e o que é que nos prova que a morte não existe? Como que nos prova? Gente, as inúmeras psicografias que nos provam que existe vida após, além da morte, ok? Você se pergunta isso, Helena? Então, vamos lá. Eu trouxe uma referência bem bacana para vocês. Per Andrea é um perito em grafoscopia. Ele tem um livro publicado que chama-se A Psicografia à Luz da Grafoscopia.
Neste livro, ele relata, ele passa, ele discorre ali sobre 400 cartas psicografadas de Chico Xavier. Então, quando ele tinha documento do desencarnado, uma carteira profissional, um RG. Teve um caso que tinha até dois adolescentes que desencarnaram, mandaram mensagem, e ele, vê se continua bom aqui, e ele comparou o caderno que a mãe ofereceu com a letra dos estudantes. Então, ele compara, ele faz uma avaliação grafotécnica para saber até onde a veracidade desta informação. Gente, ele analisou 400 cartas psicografadas de Chico Xavier. Qual o percentual que vocês acham de veracidade dessas 400 cartas? 40%, 50%, 60%? Isso nós estamos falando de ciência, nós não estamos falando só do espiritismo. O perito grafotécnico analisou através da luz da ciência dos homens as 400 cartas psicografadas. Pasmem, a veracidade que ele atestou dessas quatro, quase, viu, Márcia? Bem pertinho você chegou. 99,5% de autenticidade. É muito, né, gente? Ou seja, 100%. 99,5% das cartas que ele submeteu ao exame grafotécnico, ele atestou a autenticidade. Olha que bacana isso. Então significa dizer o quê? Que a ciência vem dando fundamento, a base para o espiritismo. É a ciência que comprovou isso. E nós vamos além. Em 1970, quanto tempo faz? Nós tivemos um juiz, o nome dele é Orimar Pontes, que se deparou com duas mensagens psicografadas através de Chico, e elas foram aceitas como prova no processo penal. Olha que bacana isso, gente. Então, um dos casos, o médium psicografou o depoimento de Henrique Emmanuel Gregórias, que foi assassinado por João Batista França durante uma brincadeira de roleta russa, ou seja, foi um acidente. E este moço, o Henrique, ele mandou uma mensagem psicografada inocentando seu amigo João. E essa mensagem psicografada foi aceita por este juiz. Por quê? Pela harmonia que existia nos autos do processo, ok? E também pela idoneidade do médium. O nosso segundo caso foi o Maurício Garcês Henriques, que foi morto acidentalmente pelo José Divino. Então, ele também mandou uma mensagem psicografada inocentando. Mas lá na frente, em 1980, 10 anos depois, a ex-miss, deixa eu ver de onde ela era de Campo Grande, o nome dela era Cleide, o esposo dela que estava sendo acusado de tê-la matado, de tê-la assassinado. E ela mandou uma mensagem psicografada através de Chico, inocentando o seu esposo. Gente, olha como isso é bacana. Vocês entenderam que nós estamos falando de ciência? Nós não estamos falando só do espiritismo, né? Então, desde 1970, essas cartas psicografadas, elas estão ajudando em processo penal e sendo aceita legalmente, ok? Então, isso para comprovar para vocês a psicografia, a comunicação com o espírito, que a ciência dos homens vem dando fundamento para essas cartas, essas mensagens. Se nós formos falar ainda de ciência, a ciência testando o Espiritismo, nós vamos encontrar a Organização Mundial da Saúde no ano de 2008. Isso é título de informação para vocês, tá, gente? Em 2008, ela reconheceu, né, a, a questão da mediunidade do transe quando o indivíduo não tem controle como uma patologia. Então, esse transe mediúnico ele tem um CID desde 2008, que é o CID 10F44.3. Quando que nós íamos imaginar? Não é verdade? Então, gente,
é importante que nós temos esse conhecimento. O Hugo está dizendo aqui, vale lembrar que a psicografia, entre os fenômenos da mediunidade, prova a existência da alma e do mundo dos espíritos. São ações antigas na humanidade, sim, antiguíssimas, não é verdade? Mas nós estamos buscando aqui linkar com a ciência para que aqueles que tenham dúvida, mais ou menos, quem sabe, talvez. Ficou ruim de novo, Laureano, vamos ver se melhora. Aquele que ainda tem a dúvida da pré-existência, nós estamos fazendo algum link aqui com a ciência. Você não entendeu sobre o CID? O CID, na verdade, olha, o CID-10 F44.3 da Organização Mundial de Saúde de 2008 diz assim, ó, configura diagnóstico médico e qualifica o transe patológico, ou seja, mediunidade sem controle, como uma doença. E ela deve ser tratada onde se ela é uma doença, né? Então, nós estamos linkando aí, isso desde 2008, gente, nós estamos linkando aí o espiritismo com a ciência, ok? Apenas para dar força para o assunto que nós vamos tratar. Nós temos universidades que têm a cadeira de medicina e espiritualidade. Uma é curricular, a outra são cursos de extensão ou disciplina optativa. Olha que bacana isso. Então, nós já temos esse estudo. Vamos lá que eu também trouxe para você. A primeira universidade foi a Universidade de Santa Cecília, aqui em São Paulo, na cidade de Santos. Foi a primeira a colocar como optativa, não como grade curricular. Como grade curricular, e isso o Sérgio faz um trabalho bacana. Como grade curricular, gente, a Universidade Federal do Ceará, em 2004, colocou como grade curricular a disciplina de medicina e espiritualidade. Olha que fantástico, né, gente? E atualmente nós temos um processo correndo na faculdade de Harvard, né? Olha que bacana, estudando esse projeto de inserir como disciplina também curricular, optativa, não sei exatamente porque eu não vi o processo, de medicina e espiritualidade. Além de termos outras escolas nos Estados Unidos que já tratam de religião e de espiritualidade, né? Em 1993, nós tínhamos apenas 5 escolas de medicinas que tratavam a religião e a espiritualidade. Em 2004, gente, 2006, esse número subiu para 65, ou seja, de 5 para 65. Então, nós vemos que o assunto vem ganhando nome, vem ganhando importância, e daí a necessidade de termos esse conhecimento. E por último, que eu vou. Não é a realidade de enfermagem, né, Helena? Mas temos percorrido e temos tido ganhos significativos e vamos ter mais ainda. E por último, nós temos a Constituição, a única, não só no Brasil, no mundo, a única Constituição no estado de Pernambuco, no dia 5 de 10 de 89, ela promulga, através do artigo 174, a assistência social àquele que tenha paranormalidade. Olha que fantástico, gente. Então, nós temos aí uma série de situações, uma série de eventos da ciência dos homens, dando esse fundamento, embasando o espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. Então, quando nós ficamos nos questionando, será que a morte existe mesmo? Né? A reencarnação existe? Os espíritos voltam? Os espíritos mandam mensagem? Nós temos aí a psicografia, né? Desde que o mundo é mundo, atestando, trazendo informação de que cada detalhe dessas histórias, de nomes, de apelidos, conservam assim sua integridade por médiuns que mandaram a psicografia, que receberam, na verdade, a psicografia que não tem nenhuma relação pessoal com aquela pessoa, com aquele parente, ok? Vamos ver o que a Suzana está dizendo. Tirar a religião das escolas, e o assunto prova que a necessidade da religião nos estudos, ou seja, voltar como antigamente. E isso já tem um tempo que tiraram, né, desde o ensino infantil, fundamental e médio, né. Então, realmente, nós temos essa necessidade. Mas só de abordar isso numa escola de medicina, né, só de termos isso sendo aceito como, como prova penal,
né? Nós temos uma Constituição que reconhece assistência. Então, gente, isso significa ganhos. Nós fizemos só questão de linkar para que a gente tenha esse conhecimento. Então, agora nós vamos trabalhar com o conceito. Morte, terminou, acabou. Então, nós vamos dar prosseguimento. Nada termina. Nós estamos aqui no cumprimento de uma missão. Certa vez eu ouvi um jovem ele devia ter 23, 24 anos no máximo. E eu ouvi uma entrevista dele, ele dizia assim: o meu pai teve um mérito de desencarnar, de morrer, ele falou. Falei, nossa, um mérito. E fiquei pensando naquela fala, né? Na maturidade daquele jovem, né? E na crença para poder proferir uma frase dessa. Meu pai teve um mérito de desencarnar. Então, olha a visão que tinha este moço. Nós falamos que viemos aqui com uma missão e daqui nós vamos partir. Quem parte antes deu cabo de sua missão, vai embora. Aquele que fica é sinal que ele tem que evoluir ainda. Gente, nós identificamos a Terra como um mundo, como um planeta de expiação e prova. Ou seja, aqui nós desfrutamos de momentos de felicidade. Aqui ainda não é o paraíso. Aqui é uma estadia que ainda oferece dor e sofrimento. Terminada a nossa missão, vamos embora, acabou. Então, daí a necessidade que nós temos de ampliar o nosso conhecimento acerca deste processo de reencarnação, de preexistência, de missão e de aprendizado. Nós temos que entender como é que isso funciona. E nós, uma vez entendendo isso, nós vamos conseguir passar novos conceitos e novos valores para os nossos filhos, né? Então nós não podemos nos pegar de surpresa. Quando você pergunta para o seu filho o que é a morte, o que ele vai dizer? Ele sabe alguma coisa sobre a morte? Se você perguntar para o seu filho, olha, se a mãe morrer hoje, e se o pai morrer hoje? Qual é a reação dele? Ah, Deus o livre, eu também morro junto. Então ele não tem conceito nenhum do que é a morte. Ele tem o conceito a não ser de tipo, acabou mesmo. Então nós precisamos trabalhar este conceito dessa eternidade. Certa vez eu estava com meu sobrinho neto, ele tem 7 anos de idade. E ele foi comigo buscar meu filho. E aí eu comecei a falar, não sei que assunto a gente estava falando, eu falei assim, mas e se a sua vovó morrer? Que ele ama a avó de paixão. Ele falou assim, não, minha vovó não vai morrer. Eu falei, vai morrer sim. Aí ele ficou aborrecido com o assunto, fomos conversando e tal, mas ele manifestou a sua contrariedade. Quando meu filho entrou no carro e cumprimentou ele, tá tudo bem, Mati? Ele falou assim, a Van está com um assunto muito chato. Ou seja, que conceito que ele tem de morte? Acabou. Eu vou perder a minha avó para sempre? Aí comecei a falar para ele do céu, que a gente morre, vai para o céu. Eu falei assim, mas no céu tem cama? O que eu vou fazer lá? Gente, vamos usar um termo apropriado. São 7 anos agora. Quando ele tiver 8, 9, 10, 12, 15, nós vamos adequando a informação. Então, não é mentir para a criança, é dosar a informação de maneira que ela possa assimilar. Né? Nós deixarmos claro, vir estrelinhas, e eles falam. Eu já ouvi esse termo também, né? Olha, fulano virou estrelinha, mãe ou pai, né? Também é uma boa saída. Então, gente, nós precisamos trabalhar este conceito, nós não podemos deixar isso passar desapercebido. Eu me perguntava assim, se eu desencarnar hoje, como é que eu vou deixar os meus filhos, ou como é que eles vão ver essa questão da morte? E hoje meus 2 filhos, às vezes eu pego os dois conversando, olha, quando a mamãe morrer, assim que a mamãe morrer, eu falo, meu Deus do céu, eles falam com tanta naturalidade que eu acho que eles já compreenderam do processo, né? Outro dia a gente estava voltando de um velório, ele falou assim, mãe, você me desculpe, mas quando você morrer, eu não quero fazer velório, não. Mas assim, de maneira tão autêntica, eu parei assim para ouvir. Falei, não, foi isso que eu ensinei para eles. É natural. Não tem nada de maravilhoso, de fim de sofrimento, né? Gente, tem o choro da saudade, tem o sofrimento da saudade, o desapego, a falta que aquela pessoa vai fazer, né? Ela não estará mais na nossa rotina, nós vamos ter que nos adequar a essa situação, ok?
Assim como nós que ficamos aqui encarnados temos que nos adequar com a falta, saudade nos dois mundos, exatamente, Laureano. Aqueles que retornaram faz muita falta, Vanessa. E como faz? Aqueles que retornaram, gente, eles também vão precisar se acomodar. A saudade vai doer para eles também. Mas, se nós tivermos a certeza da preexistência da alma, nós estamos certos que um dia nós vamos encontrar aquele pai querido que já partiu, aquela mãezinha maravilhosa que já partiu. E graças a Deus, ela teve o mérito de desencarnar. Olha que bênção, gente. O mérito. Vamos estudar acerca da desencarnação para que amanhã a gente também tenha essa amplitude de consciência para falar, graças a Deus, meu pai mereceu desencarnar. Né? Então, falta este conhecimento que nós temos que ter como é claro para nós e deixar claro para os nossos filhos, assim, mãe e pai têm prazo de validade. Vamos educá-los, assim como os filhos também retornarão. Né? Então, vamos trabalhar este conceito. Já passei por isso. Por 3 vezes, não entendi, era católico. Já sou tranquila, em paz com as perdas. As perdas, né? São as separações. Nós nos separamos, mas nós continuamos juntos, de amor, de coração, de entendimento. Né? A Márcia está dizendo sim aqui. São vários com saudades de um, e esta é a saudade de vários. Pense só como eles sentem isso. É verdade, né, gente? Tudo da mesma maneira que a gente sente, os nossos entes queridos também estão ressentindo do lado de lá. Então, quanto mais sofrimento e mais apego, nós ajudamos ou prejudicamos aqueles que partiram, gente? Sem dúvida alguma. Ainda que não seja a nossa intenção, nós prejudicamos os nossos queridos que partiram. E já que eles não são tão amados, vamos dar-lhes a liberdade. Vamos confiar no Criador. E um dia nós estaremos juntos novamente. E quando a mãe e o pai não têm essa percepção que não são eternos, porque os meus são bastante apegados a mim e tenho que desapegar, mas é difícil. Esse primeiro é você trabalhar esse conceito. Você não vai passar nenhuma informação para os seus filhos que você não tem, ok? Então, eu vou passar para vocês livros, eu vou passar para vocês vídeos aqui no final para que vocês possam estudar, ok? E uma vez que você estudou, nós já provamos aqui através da ciência, né, que existe, a vida continua. Já está provado. Já passei para vocês todas as referências. E uma vez que você tiver certeza e convicta disso, você vai começar a orientar seus filhos. Olha, a primeira pergunta, meus filhos, eu tinha acho que 6 ou 7 anos, eu falei assim, e se a mamãe morrer? Minha filha falou assim, eu morro junto. Eu falei, opa, e eu sou pai. Eu falei, nossa, e como é que eles vão ficar então quando eu morrer? Foi aí, neste momento, que eu senti a necessidade de me preparar e prepará-los para a desencarnação. E de lá para cá a gente veio trabalhando, veio conversando, e hoje, um já está com 17, outro com 19, a gente fala sobre a desencarnação de uma forma muito tranquila. Mas cada coisa a seu tempo. Primeiro se prepare, e depois, você, viu, Helena? E depois você vai passando isso para os seus filhos. Eles sentem a nossa vibração, por isso devemos vibrar sempre com paz e gratidão. Exatamente. A Josi, tudo bom, Josi? Oh, mas e quando a saudade é grande? Ai, chorando de saudade. Chorar de saudade, gente, não tem o menor problema, de jeito nenhum, né? Não pode ser aquele choro de dor, de apego, de sofrimento. Se você estivesse aqui, eu quero que você esteja aqui, né? Me ajude de onde você estiver. Ô, gente, isso é essa vozinha, esse vozinho. Ô, Fábio, daqui a pouco você... Estamos numa grande viagem de trem, onde em cada estação alguns espíritos embarcam, reencarnam e outros descem, desencarnam. Exatamente, é o trem da vida. Muito bacana, gostei da sua colocação, viu? Então, gente, é natural. Qual o problema? O choro de saudade, passou o choro, vamos embora. Toda vez que eu tenho saudade do meu pai, eu faço uma prece.
Eu faço uma prece para que Deus auxilie meu pai onde ele estiver e para que a gente consiga administrar essa saudade. E assim vai passando, não tem problema nenhum. Ter saudade é uma situação humana e chorar faz bem, sem dúvida alguma. E agora aquele desespero, eu quero para morrer junto, eu não quero viver mais, para mim acabou tudo. Eita, cadê a nossa fé nesse Criador? Cadê a nossa fé em Deus? Né? Então aí sim, aí é prejudicial. Caso contrário, aquele chorinho da saudade, aqueles momentos de saudade, não tem problema nenhum. Gente, morte, nesse termo não existe pra gente, é desencarnação. Os nossos queridos estão vivos, tão vivos que eles mandam psicografia. E não é a hora que a gente quer, é a hora que pode, é a hora que eles ofereçam condições para tanto e nós possamos receber uma informação, uma notícia. Mas não é assim. Chico que dizia, né, que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá, né? Então, não tem problema algum. Nós temos que entender essa conceituação. Perdeu. Se eu perdi, eu quero achar. Morreu, acabou. E agora? Acabou nada. Sabe aquele eu te amo que você não disse, aquele abraço, aquela despedida? Não tem problema. Não precisa se culpar aquela desculpa que você não pediu, né? Não precisa se culpar por nada. Vai ter oportunidade de falar novamente, ok? Não, quando são os pais que acham que vão ser eternos. Filho, sabe que os pais não vão ser eternos. Como explicar isso para os pais que eles não serão eternos? Ô, Helena, é conhecimento. É conhecimento, começando a conversar a respeito disso e ver a reação da pessoa. A pessoa não aceita, qual é o conceito dela, qual a religião dela. Ofereça livros, ofereça um vídeo, ofereça instrumentos gradativamente para alertar, conscientizar estes pais. Ok? Se os filhos já têm certeza disso, meio caminho andado, tá ótimo. Né? Agora vamos trabalhar então com esses pais, né? Eu tinha esse pensamento, diz quem falou? Eu acho que foi a Vanessa. Vanessa, eu perdi você. Você escreve de novo, Vanessa. Gente, quem eu não respondi, por favor, escreve de novo o que passou aqui. Como vocês veem, eu já estou presa com a mão aqui, né? Quem eu perdi, por favor, coloque de novo, que a gente vai falando de cada um, vamos trocando. Eu tinha esse pensamento e pedia para Deus me levar depois que minha mãe partiu. A dor era tão grande que eu achava que ia perder o ar. Sim, imagino que sim, né? Acabou, e agora? Só que agora não, Vanessa. Agora você viu que existe eternidade. Está comprovado através das psicografias todas as referências científicas que nós demos no começo dessa conversa. Então, vai buscando esse conforto. Quando você lembrar da sua mãe, profere uma prece. Peça para esse Deus trazer entendimento para ajudar você a administrar essa saudade, para que você fique bem e ela também. E assim nós vamos trabalhando o desapego, com força, com vontade e com determinação. Mas só por hoje. Amanhã é hoje de novo e você faz tudo novamente. Entendeu? Mas som ficou melhor assim, Rosângela. Ok, Miriam, seguro, não tem problema nenhum. Viu, querida? É bom que a ideia é que fique bom mesmo, né? A Josi, quando eu sinto saudade deles, penso sempre em todas as coisas boas que vivemos. Assim as forças se renovam e a vida continua. Olha lá, foi a maneira que a Josi encontrou de se trabalhar com a saudade. A maneira que eu encontrei foi que meu pai ficou 7 anos numa cama. Nós ajudávamos a trocar a fralda, alimentá-lo. Estavam 7 anos de doença, de sofrimento. Então, quando eu tenho saudades do meu pai, eu falo, graças a Deus que você não está mais aqui. Né? Porque foram 7 anos de sofrimento, assim como foram os meus avós. Os dois também morreram doentes e a gente ajudava a mãe a cuidar deles, né? Então, graças a Deus, eles partiram. Vai ficar aqui sofrendo, né? E a gente ainda vê muito esse tipo de colocação pelas pessoas, né? Ainda que esteja em cima de uma cama, eu quero ficar com a minha mãe aqui. E você perguntou para sua mãe ou para o seu pai se ele gostaria de ficar aqui em cima da cama para que você cuidasse dele? Tá vendo, gente, como o nosso egoísmo é tamanho?
Não estou criticando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém, é natural. É natural porque nós não sabemos nada da morte. Eu quero aqui comigo, eu preciso comigo. Mas será que é justo com o nosso pai? Será que é justo com a nossa mãe? Com o nosso filho? Então vamos pensar nisso. A Márcia está dizendo que tem provas, ela tem psicografia de Carlos Bacelli, transcomunicação instrumental de Sônia Rinaldi, da filha dela, que desencarnou num acidente aqui em Guarulhos, né, Márcia? Ok, gente? Então vamos estar atentos a todos esses sinais, né? Vocês viram que a questão principal de tudo que nós estamos falando aqui está no nosso conhecimento, assim como acho que foi Helena que perguntou, né, a questão de quando os pais não aceitam isso. Gente, nós temos que falar, nós temos que estudar. Às vezes a gente está falando sobre, às vezes eu estou falando sobre morte, sobre desencarnação, eu vejo assim, credo, vira essa boca para lá. Ai, como você, parece até um voodoo, vira essa boca para lá. Como assim? Olha o pavor das pessoas, né? Como assim? Então nós precisamos conhecer, e aí este medo vai ficar melhor, né? Nós vamos aprender a lidar com isso. Fábio, vamos lá, Fábio, pode falar sobre sono reparador que os espíritos passam logo após o desencarne? Eu li isso sobre um livro do Richard Simonetti. Olha, faz muitos anos que eu li este livro, inclusive eu estou dando ele aqui como referência, né? Este sono eu comparo segundo o meu entendimento, tá, Fábio? Nós não passamos ali 9 meses nos preparando para reencarnar? Tapinha no bumbum, nós acordamos. Não foi isso? O processo de desencarnação, eu imagino que não seja diferente. Bom, desencarnou, acordou do lado de lá e está tudo bom. Não. Nós vamos precisar deste tempo para acordarmos, ele mesmo de Bauru, Richard de Bauru. Nós precisamos deste tempo para acordar e falar, opa, onde eu estou? Que situação é essa? Me acomodar, identificar o ambiente, a situação, para ir paulatinamente, assim como o nascimento, e nos despertando para a nova realidade. Ok? Então não é assim, né? Da mesma maneira que nós nos preparamos para nascer, nós também vamos gradativamente nos despertando. Tudo bem, Fábio? Se não me engano, o livro é Quem Tem Medo da Morte. É este mesmo, Fábio. Eu vou dar já o link para vocês, que vocês podem acessar, baixar o livro gratuitamente, não tem problema nenhum. A Patrícia, ela está falando do livro Violetas na Janela, exatamente isso. Também já tem um tempinho que eu li este livro. Tudo isso dentro do efeito da lei de causa e efeito, exatamente isso, né? Os méritos e os deméritos. E aí nós vamos entender que a forma de desencarnarmos, né? Como encaramos isso? Como preparar melhor para a morte, né? A gente começa a se preparar pela morte em vida, gente. Aqui e agora. É nos desapegando, é estudando, é conhecendo o que é a morte. E nós já começamos a nos desapegar agora. Vamos vivendo intensamente, vamos aprendendo as leis de Deus, vamos conhecendo, né, o que envolve, qual é o processo todo de desencarnação. Tem um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, e lá André Luiz relata a desencarnação de Dimas. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. Gente, é fantástico esse relato. Então, falta-nos mesmo é o conhecimento. E em posse do conhecimento, bastante gente está falando que já leu lá. Tem o livro do Richard Simonetti, exatamente. Um livro fininho, de uma linguagem muito acessível. Eu acho bem bacana para aquele que não conhece, para aquele que tem medo de fato. Estudar esse livro. Por isso que eu trouxe ele aqui, Obreiros de Vida Eterna. É maravilhoso e eu vou passar o link também desse vídeo para vocês, ok? Que o Arnaldo está vendo? Conversa de lotação. Se puderem, ouçam esse estudo, Candeias da Noite Escura, o lar que devemos construir na erraticidade. O que é, Arnaldo? Desculpa, mas eu não entendi o que você falou. Conversa de lotação, ouçam este estudo. É o teu estudo? Você está tratando a respeito da desencarnação também, é isso?
A Josi está dizendo que achou ótimo no decorrer da encarnação. Sim, olha, o Arnaldo também está tratando deste mesmo processo. O estudo do Arnaldo acontece às segundas-feiras, 20 horas, Arnaldo, é isso? A Josi está dizendo que achou muito bom o livro. Gente, preparei algumas citações aqui para vocês. Que horas são? 21h10. Eu quero falar, vocês estão me ouvindo bem ou piorou o som de novo, gente? Ok. 20h15 é o horário do estudo do Arnaldo na segunda-feira. Então, tem um parágrafo aqui do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Que eu vou ler para vocês. Olha só. Habituai-vos a não censurar, habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece o mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos. Que nós falamos exatamente até agora. Ele diz assim: olha, sai do seu restrito círculo da vida na matéria. Existe alguma coisa além. Conheça. E conhecer a verdade vos libertará. E conhecendo a verdade, aí nós vamos sentir este alívio, nós vamos buscar instrumento de superação. Tudo bem, gente? Ficou alguma pergunta, gente, passou, vocês fizeram e eu não li? Por favor, pode repetir que eu não gostaria de deixar vocês com dúvida. A Josi está dizendo assim, qual é o capítulo que você acabou de ler? Vou passar, Josi, muito bem. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso título de hoje é A Perda de Pessoas Amadas pelas Mortes Prematuras, e se fosse um homem de bem, não teria morrido. Ok, gente? Falando em morte prematura, né? Quando os nossos filhos, nós falamos até agora, quando nós partimos e deixamos os nossos filhos, né? Nós crescemos, alcançamos a maturidade, começa o declínio, nós já vamos partir para o desencarne. Só que os nossos filhos não. Eles estão crescendo, subindo ainda rumo à maturidade, mas nem chegaram nela. E por que eles desencarnam? Será que isso é justo? E como lidar com esse sentimento? Gente, o mesmo vale para o desencarne dos nossos pais, por exemplo, né? Muito embora, pior ainda, porque para enterrar os nossos filhos nós nunca estamos preparados. Eles que pelas leis naturais, supostamente, é que vamos enterrar. Mas não nós aos nossos filhos. Como morrer antes de mim? Eu sou velho, eu já vivi, por que não levar eu e deixe o meu filho? Ou meu neto? Como assim, gente? Né? Nós precisamos entender este conceito. Nós não falamos do mérito do desencarne, aquele que acaba a sua lição vai embora. Opa, vai embora de onde? Aqui no mundo de expiação e prova? Ou seja, um mundo de dor, de sofrimento para o nosso aprendizado? Por que nós vamos querer prendê-lo aqui? Se você que é o avô ou o pai e a mãe não desencarnou ainda, é sinal que você não concluiu a tua missão, né? Então vamos prestar atenção. Olha o nosso conceito aí de novo, né? Vamos estudar este capítulo 5 aí, ok? No mês que meu pai desencarnou, diz o Lauriano, fui avisado pelos bons espíritos que tinha chegado a hora dele, fui me preparando, né? Então, às vezes a gente, nesse caso, você teve esse aviso, e você entendeu, e você aceitou, e você foi se preparando, maravilhoso, porque ajudou este processo para você. Né? Outros podem receber o aviso, uma intuição, bobagem da minha cabeça, e o momento vai chegar e vai pegá-lo de choque. Né? Outros ainda entram para fazer uma cirurgia aparentemente muito simples, vai ter alta no mesmo dia, evolui numa complicação absurda e chega ao óbito. Olha a nossa fé onde tem que chegar. Olha o nosso conhecimento. Passado o susto,
né? Vamos respirar fundo e agora? Como é que nós vamos encarar essa situação, né? Quantos males são consequências da nossa intemperança, motivos de resignação, o bem e o mal sofrer? Nós só estamos estudando exatamente este capítulo. A Márcia está dizendo assim, olha, eu sonhei 2 semanas depois de me casar com uma moça num cemitério e ela seria minha filha e eu engravidei em seguida. Foi um aviso através do sonho, né, Márcia? Vamos lá? Da seguida, anos senti dor da perda sem saber. Você teve o problema da desencarnação da sua filha, né? E o conhecimento, na verdade, acaba te trazendo mais conforto, acaba te trazendo alento ao coração, não é isso? Então, gente, a Márcia traz uma experiência que é exatamente o contrário, né? Então, não foi a filha dela que foi cuidar do funeral dela, e ao contrário. E nós não estamos menos ainda, nós estamos menos ainda preparados para este processo. Então, vamos estar atentos a isso. Então, vamos lá. Eu assinalei algumas linhas aqui deste perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? Para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde crer ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Pergunta. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queria, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem objetivo inteligente. E qualquer que seja o que se chegue a você, cada coisa tem a sua razão de ser. Se nós examinarmos melhor todas as dores que nos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Ou seja, o nosso interesse é o que vem por último, mas a providência divina sabe o que está acontecendo. Para isso é preciso nos elevarmos à espiritualidade. Não deixarmos que a nossa materialidade, o nosso apego seja mais forte aos valores espirituais. O Hugo está dizendo assim, ó, quanto mais obtemos o conhecimento do mundo dos espíritos, menos materialista nos tornamos. E mais fácil compreenderemos o dito, até logo o desencarne. Isto mesmo, isso na verdade o que é, né, Hugo? É nos prepararmos para o desencarne em vida. Então nós temos que ter o conhecimento do tesouro que a traça não rói, que são os valores morais, espirituais, intelectuais. Estes seguirão conosco. E aí nós começamos a nos preparar para o desencarne desde já. E quando ele chegar, nós vamos chorar de saudade, sim. Mas aquele choro vai passar, né? Não é aquele choro de desespero, de acabou e agora, né? E agora a gente vai continuar, né? Vamos continuar nossas histórias. Nós não morreu para sempre. Então vamos seguindo aqui, ó. Aí ele continua assim, olha. É uma horrível felicidade. Dizeis que uma vida tão plena, ele está falando do desencarne dos nossos filhos, né? Uma vez que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada, de quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir um caminho e a sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não se pode elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos disse que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferes as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Né? Regozijai-vos. Vamos lá. Esta é uma fala de Sansão. Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal.
Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos os protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então não são só os nossos filhos que estão aqui perto de nós. São os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós. Vamos confiar nesse Deus. Vamos trabalhar o nosso egoísmo. Eu quero do meu jeito e para mim. Mas você perguntou, como nós falamos anteriormente, para esse pai, para essa mãe, para esse avô, para essa avó, para esse filho, se ele queria ficar em cima de uma cama só porque você quer ficar perto dele? Falta-nos mesmo conhecimento, fé, a confiança. Ok, gente? Minha avó desencarnou no 9/6, senti muito no momento. Foi um choque, mas a sensação de paz foi muito grande, pois ela já sofria muito, e apesar da saudade, consigo ficar tranquila e em paz. Excelente! Melhor do que ela ficar aqui sofrendo, não é mesmo, Josi? Visão limitada, nossa, exatamente. Dada a nossa limitação, é que nós sofremos dessa maneira. Ele fala desarrazoadas. Ou seja, Deus é soberanamente bom e justo, ele é imparcial. Ele não vai te fazer sofrer porque ele quer. É por separação, nós continuamos juntos, né? O conhecimento nos traz essa sensação. E é bom não precisar se desesperar, né? Pois a vida não acabou. Ela só está do outro lado, exatamente. Nós continuamos juntos, só estamos em estágios, né? Separados. E outra coisa, gente, à noite, pelo desligamento do corpo físico, nós podemos encontrar esses entes queridos, abraçá-los, matarmos a saudade. Por que podemos e não necessariamente temos? Porque também depende da condição de adaptação do nosso ente querido na pátria espiritual. Então não é porque eu quero, eu tenho que ver, eu tenho que sonhar com ele, eu tenho que estar com ele. Não. Deus, se oportunidade houver, se for bom para mim, para o meu pai, que a gente possa se reencontrar. Um abraço de saudades, né? E nesses momentos também nos encontramos com esses entes queridos. Mas é sempre, gente, se possibilidade houver. Eu quero, eu tô com saudade. Seu pai também pode estar. Mas nós estamos respeitando uma lei natural. Não é no nosso momento. É no momento que for importante. Lá no filme de André Luiz, no Nosso Lar, ele não queria voltar para casa para reencontrar a sua família. Mas ele não voltou no momento. Eu quero ir na minha casa ver como estão as coisas. Ele voltou quando ele estava preparado para ver a família. E ainda assim, por um instante, ele perdeu a fé, ele se revoltou contra o casamento da ex-esposa e voltou imediatamente para onde? Para um umbral. Chegando lá, ele se deu conta do que estava acontecendo. Para que eu saia daqui, eu tenho que trabalhar o amor, o perdão. Ele consegue sair do umbral. Então, gente, se condições estivermos, ok? É o nosso Consolador prometido por Jesus. Quem? O Espiritismo Simplício? O que você está falando? Eu perdi a tua fala. E os pais que desencarnam deixando os filhos novinhos? Aí tem a justiça divina, né, gente? Também. E olha, a família brasileira, da mulher hoje, do padrão, vem mudando muito. Antigamente a gente pensava nos filhos com 23, 24, 25, 29, 30 anos estourando. Hoje é muito comum você ver mulher de 40, de 45 anos pensando em ter filhos. Tudo bem que a faixa etária, a perspectiva de vida aumentou, mas nós vamos ser a avó dos nossos filhos praticamente, né? Então, se nós já alcançamos o pico da maturidade, começamos a descer, aí que nós vamos pensar em ter um filho com 45 anos, quase meio século de vida. Cada um faz aquilo que é melhor lhe prouver, ok? Mas vamos pensar. E ainda assim, podem ser pais jovens que deixam os filhos. Gente, nós estamos todos dentro da lei natural, das leis naturais, das leis de causa e efeito. Sendo Deus soberanamente bom e justo, aquelas crianças ficaram por alguma razão, por algum aprendizado. Quem vai educá-las? Um pai, uma mãe, um vô? Será que vai ser tão ou mais bem educada ou amada? Só o tempo dirá.
Então vamos à fé, né, neste Criador. Tudo bem, Marta? Vê se eu respondi. Marta costuma dizer aos meus filhos: filhos novinhos serão espíritos mais velhos que os pais que chegaram depois. A Marta está dizendo: é isso, é verdade, Arnaldo. Está concordando com o Arnaldo. Sempre isso diz assim: acontece que as nossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapou aos nossos sentidos obtusos, exatamente, foi o que falou aqui no nosso evangelho, né? Então nós precisamos o quê? Alargar a nossa consciência, adquirir conhecimento para que possamos então seguir adiante, acreditando nesta vida eterna, né? E a doutrina espírita nos traz assim inúmeros exemplos, inúmeros casos, e nós temos mesmo que estudar. Né? Vamos alargar os nossos horizontes. Não é porque todo mundo falou que acabou de fato. Nós temos o Espiritismo para dizer que existe vida após a morte. Mas nós não temos só espiritismo, nós temos a ciência comprovando, como nós falamos no início, através do perito de grafoscopia, o Per Andréa, de 400 cartas que ele analisou do Chico, 99,5% ele diz ter sido verdade. Gente, é um índice muito grande. Então nós temos essa ciência para nos comprovar. Marta está dizendo, e ele protege muito os órfãos. Isso mesmo, né? Então, não existe nada que seja um acaso. Nós estamos sendo regidos pela lei divina. Nós temos Deus como nosso Pai, como nosso Criador. E como um pai desse, nós não falamos de qualquer pai. Como um pai de tamanha generosidade, amor, justiça, bondade, caridade vai nos castigar, nos deixar à mercê da nossa própria sorte. Não, gente, esse não é o Deus que nós conhecemos. Esse não é o Pai que nós conhecemos. Este Pai nos traz condições. E aqui no Evangelho que nós acabamos de ler, o que vos parece um mal, muitas vezes, frequentemente, é um grande bem. Aí está a ação da providência divina. Só que, dada a nossa limitação, nós achamos que Deus é injusto, foi cruel. Olha o conhecimento aí de novo. Então, vamos estar atentos aos nossos conceitos, vamos estudar, vamos trabalhar melhor isso. Tudo bem, gente? Eu queria saber que se nessa nossa conversa toda, este Pai soberanamente bom e justo, exatamente isso. Nesse nosso bate-papo todo, eu deixei alguém sem ler a pergunta, eu deixei alguém sem resposta, gente. Se eu deixei, por favor, eu gostaria que vocês se colocassem para nós seguirmos ali para o nosso encerramento. Aí vou colocar um vídeo aqui para vocês no final e vou trazer todas as referências. Ô, Lauriano, muito obrigado. E vou trazer todas as referências para que vocês estudem de montão. Aí a aula que vem a gente vai chamar do oral. Pode ser, gente? Nós precisamos de conhecimento, queridos. Né? Então vamos estudar. Vamos estudar para então trabalharmos melhor os nossos conceitos. Não tem outra maneira. Quanto tempo podemos buscar a psicografia? Ai, Josi, isso é muito relativo, né? As pessoas perguntam mesmo. Então a gente não pode dizer, querida, Josi, você vai daqui um mês, um ano, 5 anos. É muito relativo. Vamos dar um tempo para que a sua voz se acomode na pátria espiritual, né? Obrigada, viu, Suzana? Na pátria espiritual e dá um tempo, daqui a um tempo você vai numa casa que traz que recebe essas mensagens para ver a oportunidade que você tem de receber uma comunicação dela. Gente, meu berço espírita aqui em Guarulhos, eu tinha 11 anos de idade. E um dos dirigentes da casa dizia assim: o povo vem nos procurar querendo saber notícias dos seus mortos. Brincava ele falava pra gente que era estudante da doutrina espírita, né? Ele não falava isso para o público. Ora, você quer saber onde estão os seus mortos? Dizia este dirigente. Basta saber o que eles faziam quando eram encarnados, porque eles continuam vivos. O que ele queria dizer? Ninguém vira santo porque desencarnou.
os nossos entes queridos continuam de onde eles pararam. Né? Se era uma pessoa propensa ao bem, eles vão continuar trabalhando, se esforçando para se tornar melhor. Se eram pessoas envolvidas em coisas ruins, negativas, a tendência é que busque-as. Então, onde é que nós podemos socorrer os nossos entes queridos? Não podemos encerrar sem falar isso. Na prece edificante. Gente, prece, prece, prece. Muita prece com muito amor nós podemos oferecer para os nossos entes queridos. Ok? E vamos aprender a fazer prece para outras pessoas dentro da nossa casa. É assim, olha. Deus, Jesus, como queiram, permita que os teus benfeitores vão em socorro do meu irmão que se encontra desencarnado. Que onde quer que ele esteja, ele possa receber um bom ânimo, essas vibrações de amor para seguir adiante. Ok? E não assim, Deus, ajude o meu irmão que está desencarnado. Nós não fizemos essa ligação direta? Deus, ajude o meu irmão. Deus, permita que os teus benfeitores vão em socorro ao meu irmão. Olha a ponte que nós fizemos. Para reforço, para proteção. Então, sempre que nós fizermos preces para terceiros dentro do nosso lar, nós fazemos sempre através de um benfeitor espiritual e não nós diretamente. Ficou claro, gente, essa questão? Então, muita prece no centro espírita, no momento das preces, vamos vibrar muito amor, muita gratidão aos nossos queridos e onde quer que eles estejam, que eles recebam nosso amor, que eles recebam nossa gratidão, que eles estejam felizes, ainda que saudosos como nós, mas que eles estejam felizes, confiantes na eternidade do Espírito, nesse reencontro maravilhoso que nós vamos ter. Ok, gente? Foi buscar do seu tio depois de 4 anos, está dizendo Helena, né? Então, gente, é muito relativo mesmo. Por isso eu não posso ser mais precisa, viu, Josi? Eu tenho certeza que você entenda. Mas paciência eu tenho sim, então tá ótimo. Né? Vamos continuar nas preces, que aí sim nós podemos ajudar os nossos queridos, né? Voltaria a fazer o Evangelho no Lar. Essencial. O Evangelho no Lar é um assunto maravilhoso. E Evangelho no Lar, vamos fazer 1, 2, 3 vezes por semana? Só vai fazer bem, só vai nos ajudar. Tudo bem, pessoal? Deixei alguém sem resposta? Alguém me digitou alguma coisa que eu não vi? Gente, me desculpe. Se quiser me mandar de novo, eu leio. E aí sim, nós vamos ver este vídeo e vou buscar todas as referências para vocês. Márcia, Miriam, tudo bem? Melhores vibrações para todos nós e para os nossos queridos. Estamos separados dele, mas continuam sempre queridos e que eles possam receber essa super, mega, hiper vibração de amor que nós estamos mandando para eles, né? Dizendo que a partir de hoje nós vamos tratar melhor este assunto que é tão importante, né? Laureano, que gracinha, Josi, muita paz, ok, Simplício. Nós temos que nos conscientizar através da aprendizagem do Espiritismo que esta vida é apenas uma passagem para voltar. Exatamente isso, né? Alguém aqui, eu acho que foi o Hugo que falou do trem, né? Então nós estamos numa viagem. Embarcamos, reencarnamos e desembarcamos, né? E vamos embora. Ok, gente? Estou muito bem com a sua aula. Me sentindo em paz. Que bom que você está em paz. É o trem da vida? Foi você, Fábio, que falou? Ou foi o Hugo? Tudo bem, queridos? Então vamos ouvir que enquanto nisso eu vou pegar. Isso, foi o Fábio, então, e não o Hugo. Muito bem colocado, feliz a sua colocação. Então vou procurar vou colocar agora para vocês estarem, para a gente ouvir esta reflexão. E aí então eu vou passar as referências com um monte de lição de casa. Eu quero ver vocês assim, tinindo no assunto. Vanessa, que bom encontrar você. Ah, você gostou? Olha, que adorei. Voltarei outras vezes. Que bom, viu, Vanessa? Fico feliz que você esteja com a gente, que você chegue lá no centro já com outra concepção do desencarne, viu, querida? Que Deus te abençoe e abençoe a sua querida mãezinha. Ela vai ficar muito feliz, viu? Olha lá, a Márcia tá te dando as boas-vindas, Vanessa. Então vamos lá, gente. José Aparecido, você quer entrar aqui com a gente? Bem, então vamos lá. Chico Xavier, tudo passa. Vamos ver se vai entrar.
Vanessa. Ok, Miriam. O momento que você está vivendo, seja ele de alegria ou de tristeza, também passará. Então vamos confiar, não é mesmo? Obrigada, viu, Miriam? Eu vou tentar deixar isso aqui uma beleza para vocês me ouvirem. Bacana, bacana. O Marcelo também lá de Arujá está aqui com a gente. Muitos amigos queridos. Gente, é uma alegria, viu? A gente estar junto e aprender junto. Vamos lá, as referências. Lição zona de casa, hein? Quero ver só. Alguém chegar aqui e falar que não. Beleza. Manda beijo pra Fê. Morte, o fenômeno da morte. Foi, mas aí apareceu vários para vocês ou esses dois? Eu só tô vendo esses dois. Vou pegar o resto aqui porque você pegar mais dois. E olha lá o vídeo do Dimas, gente, a morte de Dimas, gente. Eu acho que vocês vão gostar muito. Olha, eu fico à disposição para vocês, ou lá no centro, ou no Face, inbox, para a gente estar conversando, para a gente estar tirando dúvida. Ok? Vamos lá. Nós falamos hoje Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Deixe-me ver o item.
para que vocês possam estudar também, que tem que ter de cor essa lição. O item é o 21, gente. Então, vamos lá. Espera aí que tem mais referência. Ó, tem lição de casa? Tem. Segue mais. Vamos estudar, povo. Para a gente sorrir mais. Vamos sorrir mais. Ganhar a nossa confiança em Deus, nos fortalecermos cada vez mais. Tem uns livros aqui, ó, na Rede Amigo Espírita para vocês baixarem. Gente, tem bastante coisa legal, viu? Tô enchendo vocês de materiais. Espero que vocês aproveitem, porque, olha, não tem outra maneira de superarmos essa dor se não for através do conhecimento, ok? E nós temos também, gente, filmes maravilhosos. Vejam o filme da vida de Chico, Nosso Lar. Quantos filmes aí? Tem um filme que vai ser causa e efeito, né? Muita coisa, né, Miriam? Muita. E olha, a média é 7, hein, gente? Então vai ter que estudar, porque média é 7, 5 não vai valer, não. Vai ficar para exame. É dia 3 ou 4 agora vai estrear Causa e Efeito. Nós temos Mães de Chico, que é fantástico. Nós temos Nosso Lar. Nós temos tantos livros. Eu estou dando um monte de fonte aí para vocês. Caso vocês queiram ver esse Obreiros de Vida Eterna, nesse vídeo que eu passei para vocês, A Morte de Dimas, eu também vou colocar lá no meu Face, Rosângela Pires. Quem não tiver lá é sempre bem-vindo, né? E vocês podem pegar lá. Ou seja, tem material aí de monte para vocês estudarem. Nós temos que estudar, meus queridos, para desenvolvermos essa fé. Essa fé. Irá reprisar a novela Viagem. Foi uma das primeiras novelas, né, Josi, que chamou tanto atenção assim para o mundo espiritual e as pessoas até hoje gostam bastante delas. Então, quem tiver oportunidade, é 14h30 de madrugada também. Então, quem tiver oportunidade, ok, pessoal, podemos encerrar agradecendo a Deus. Esse Deus de amor e de bondade, Jesus, esse mestre querido, que derrame as suas bênçãos de amor, né? E que nos traga a sua luz, que nos traga seu amor incondicional, fortalecendo a nossa alma, acalentando o nosso coração, serenando os nossos pensamentos, de modo que possamos nos acomodar com maior confiança diante deste fenômeno chamado morte que ainda desconhecemos, mas que já passamos e que já vivenciamos inúmeras vezes. Ajude-nos, ó Pai, a entender esta separação e aceitá-la, sobretudo. Ensine-nos a administrar esta saudade que dói tanto, a falta deste ente querido em nosso dia a dia, para que possamos todos juntos crescermos e aprendermos a cada dia, estarmos felizes, cada qual do seu lado. E que as suas bênçãos de amor e de luz sejam no nosso lar, seja com os nossos familiares, nos confortando, nos acalentando, nos clareando cada vez mais. Obrigada, Jesus. Ensine-nos o valor do amor. Ajude-nos para que possamos eliminar este orgulho, este egoísmo que pulsa e grita dentro de nós, nos trazendo o pão nosso do amor, da fé e da esperança. Amém.